Bom dia, irmãos. É com muita alegria, muito emocionado e com muito temor que eu estou diante de vocês. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Essa mensagem, essa ênfase no Sermão do Monte, é o que eu tenho ouvido na IPV desde 1999. Essa tem sido a ênfase no ministério do Johnny. E nós vivemos esse tempo tão diferente, um tempo de muito sofrimento e medo, que paralisa a muitos. Um momento perturbador, muito diferente do que tudo o que nós conhecemos. E essa paralisia, esse medo, esse sofrimento que nós sentimos nas pessoas, nas ruas, na cidade, em todo o nosso país e no mundo, está de fato relacionado com o cheque em que nós entramos quando nós questionamos a nossa identidade nesse momento. Quem nós somos? O que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem a ver com tudo isso? Com essa sociedade amedrontada e confusa. Meus irmãos, eu acredito que essa passagem, que esse ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinam 3 questões fundamentais para nós podermos responder e agirmos diante dessa situação, dessa paralisia toda. As 3 questões fundamentais são as seguintes. Primeiro, Jesus fala sobre a nossa identidade, quem nós somos. Segundo, Jesus fala sobre a glória, o que nós desejamos. E terceiro, Jesus fala sobre bem-estar, como viveremos, como devemos viver. E eu quero rapidamente, por causa do horário, discorrer isso com os irmãos a partir da palavra de Deus. O texto deixa bem claro quem nós somos. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz de Viçosa, nós somos a luz da cidade na qual você se encontra hoje, inclusive em outro país. O nosso Senhor Jesus Cristo deixa isso muito claro, quem nós somos. 2 imagens muito fortes que falam dessas propriedades, desses elementos. E essas propriedades chamam atenção, porque elas apontam não para si mesma, mas para algo, ou melhor, para uma pessoa, para Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Meus irmãos, mas essa identidade nossa, ela tanto nos diferencia da sociedade, num certo sentido, mas ao mesmo tempo, ela faz com que nós nos preocupemos e nos engajemos com a nossa sociedade, para que sejamos bênção nela, para que sejamos bênçãos, né, no lugar onde estamos inseridos. Nos diferencia da sociedade, mas nos convoca para sermos bênçãos aonde estamos. O que Jesus nos ensina também é que essa propriedade, essa nossa identidade, ela não vem de nós mesmos. Essa luz não é uma luz própria. Esse sal que salga, que faz diferença, que abençoa a cidade, não é algo próprio, inato de nós. Não. Isso vem do nosso Senhor
e do nosso Redentor. Nós recebemos essa identidade como uma dádiva de Deus em Jesus Cristo. E como nós devemos receber? Com alegria e com gratidão. É assim que nós recebemos essa identidade. De fato, nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Nós não seguimos o nosso coração. Nós não seguimos os nossos sonhos, os nossos desejos. Nós seguimos o nosso Senhor. O que Ele quer fazer conosco, o que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele planeja, os talentos, os dons que Ele derrama sobre nós. Aquilo que Ele está fazendo de bonito na nossa vida. Talvez seja muito diferente do que o nosso coração deseja. Talvez seja muito diferente dos nossos sonhos. Talvez seja muito diferente do que a propaganda, o marketing que nós ouvimos diariamente. Os desejos dessa sociedade. Mas o que nosso Deus deseja para nós é bom, perfeito e agradável. E é isso que nós devemos buscar. A nossa identidade também, quando nós pensamos nela, o nosso mundo está sempre perguntando: quem sou eu agora? É tudo muito líquido, transitório, confuso. Mas quando nós, como sal da terra e luz do mundo, filhos amados de Deus, discípulos de Jesus Cristo, quando nós vamos responder essa pergunta, quem eu sou, eu preciso olhar e me comprometer com quem Cristo é. É sabendo quem Cristo é que nós vamos entender muito bem quem nós somos e poder nos comportar como tais. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Para nós não ficarmos confusos, perdidos no meio dessa sociedade, mas sabendo bem claramente quem nós somos, quem nós seguimos, quem é o nosso Senhor, quem nos guia, quem é o nosso grande pastor, nosso amado pastor. É assim que nós vamos poder ser sal da terra e luz do mundo. Mas o texto também fala sobre glória. Na verdade, ele termina falando sobre glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. E glória é aquilo que nós desejamos, é aquilo que ansiamos. Mas qual é a glória que nós ansiamos? Qual é a glória que nós desejamos e buscamos? O nosso Senhor Jesus Cristo nos chama e nos convoca para buscarmos a única glória que vai saciar a nossa alma. É a glória de Deus. Nenhuma outra glória, nenhuma glória humana vai nos saciar, vai nos satisfazer. Pelo contrário, continuaremos sedentos nesse caminho, no caminho que o nosso mundo segue. Mas a glória que nós devemos desejar, a glória que nós buscamos e ansiamos, é a glória do nosso Senhor. É um comprometimento com a glória de Deus. É assim que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. É assim que nós deveríamos começar o nosso dia e terminar o nosso dia. Invocando, buscando, desejando, se comprometendo com a glória de Deus. Que ela se torne o grande interesse, o grande desejo da nossa vida. Ou, de uma forma mais poética, que nós possamos nos deixar nos envolver e ficarmos fascinados com a glória de Deus e o seu louvor. Na criação, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, aonde nós estivermos e o que estivermos fazendo. Meus irmãos, nos depararmos com a glória de Deus é a experiência mais sublime que nós podemos ter nessa vida. Não existe outra experiência tão sublime quanto essa. Por um motivo muito simples e muito básico. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para conhecer quem Deus é e o que Ele faz. E desfrutar da sua presença, da sua comunhão e do seu relacionamento. Nós fomos criados para isso. E a história da igreja é a história de pessoas que se encontraram com a glória de Deus. Um Deus pessoal. Um Deus que não muda ao longo do tempo, mas um Deus que muda, que enriquece, que transforma e alegra muito a nossa vida, a despeito das circunstâncias. Um Deus, meus irmãos, diferente de tudo o que é nos apresentado ao redor. Um Deus que é transcendente, que não é igual à sua criação. Um Deus que é perfeito, um Deus que é eterno, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é bondoso, um Deus que nos ama de fato.
mas um Deus tão distante nesse sentido, mas ao mesmo tempo tão próximo. Um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que quer andar conosco. Não existe nada comparável a isso. Só esse Deus vivo e verdadeiro pode encher a nossa vida. A glória de Deus, meus irmãos, é o grande propósito da nossa existência. Nós fomos criados para isso. E é por isso que ela deve mover e orientar o nosso coração e os desejos do nosso coração. Ela nos leva ao contentamento e ao desejo de querer agradar a Deus, obedecendo os seus mandamentos. E é só assim, meus irmãos, desejando a glória de Deus, é que nós vamos nos relacionar com Deus não de forma interesseira. Que nós vamos nos relacionar com Deus não pensando assim, por que eu devo obedecer a Ele? O que eu ganho com isso? Se eu obedecer a Ele, eu vou ganhar mais do que aquele que não obedece a Deus? Quando eu me envolvo e me encanto com a glória de Deus, eu não duvido de quem Ele é. Eu não duvido do seu caráter, dos seus mandamentos, de que a sua vontade é boa e que ela deve ser obedecida. E isso faz bem para mim, para quem está ao meu redor. Eu aprendo a obedecer a Deus com alegria e gratidão. Mas, meus irmãos, a grande motivação do nosso coração, quando é orientada pelo desejo da glória de Deus, é que a gente aprende o porquê fazemos, o que fazemos e como fazemos. Vou repetir. Por que fazemos, o que fazemos e como fazemos isso? Essa pergunta deve ser respondida com essa motivação da glória de Deus. É a glória de Deus que está me guiando, que está me motivando, que está me dirigindo para esse desafio que está diante de mim. O que nos leva à última questão, que é o bem-estar. Todos nós buscamos isso, bem-estar. Todos nós queremos viver dessa forma. Queremos viver bem, uma vida com qualidade, uma vida boa. Muitas vezes a gente deseja isso de forma muito egoísta, olhando para nós mesmos, centrados em nós mesmos, achando que nós podemos viver bem sozinhos, o que não é verdade, olhando primeiro para mim. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que bem-estar, que a preocupação nossa tem que ser com o bem-estar da cidade, com o bem-estar das pessoas ao nosso redor, para que elas também vejam a glória de Deus, para que elas encontrem a glória de Deus, para que elas sejam saciadas com a glória de Deus, para que a vida delas sejam cheias também dessa glória, assim como é nossa. Meus irmãos, o bem-estar do nosso próximo, buscar o bem-estar do nosso próximo, o bem-estar da cidade, é buscar a glória de Deus. É querer e desejar tanto o seu bem, mas não apenas ficar nesse campo subjetivo do desejo, do anseio, né? Quando a gente sauda alguém, né? Ou quando nós nos compadecemos de alguém e dizemos, nós lamentamos isso, ou nós nos alegramos com você. E isso fica apenas nesse campo subjetivo. É mais que isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. É que o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso ministério deve ser guiado e gerido por esse desejo de abençoar as pessoas ao nosso redor. Talvez o nosso trabalho nunca deveria ser motivado pelo quanto eu ganho. O que eu vou ganhar com isso? A grande motivação do cristão não é essa. A grande motivação do cristão, quando ele levanta, por que eu vou levantar da cama hoje? Qual é o motivo que eu tenho? Qual é o motivo que eu tenho para limpar essa bagunça? Qual é o motivo que eu tenho para andar uma milha a mais? Qual é o motivo que eu tenho para poder sofrer essa injúria e perdoar essa pessoa? Qual é o motivo que eu tenho para entregar a minha capa? Qual é o motivo que eu tenho para isso? O motivo é o bem-estar do meu próximo e saber que isso traz glória para o nosso Deus. Nós temos ouvido muito sobre isso nos últimos 5 anos da IPV. O nosso compromisso e o chamado e a convocação para o nosso envolvimento com a cidade. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando no Sermão do Monte. Se o senhorio de Cristo envolve todas as coisas, o Evangelho redime todo o homem. Logo,
Todas as obras devem se ater ao homem todo homem, uma vez que a morte de Cristo na cruz é o começo, é o início da redenção e da renovação de toda a criação caída, de toda ela, meus irmãos. E é por isso que nós já desfrutamos internamente o shalom de Deus, a paz dele, a comunhão com ele, a vida com ele. E agora, meus irmãos, o nosso compromisso é a reconciliação de toda a criação com o Redentor. Logo, o nosso bem-estar, o nosso grande interesse é o bem-estar da cidade, é o bem-estar da nossa vizinhança, é o bem-estar da nossa família, é o bem-estar das pessoas ao nosso redor. E esse bem-estar envolve o nosso comprometimento com ela, tanto na pregação do Evangelho, com coragem, com ousadia, como num testemunho de vida engajado com a prática das boas obras. E eu tenho por certo, meus irmãos, que essas boas obras que nós estamos sendo chamados para ela estão intimamente relacionadas com a piedade, uma vida de devoção a Deus. Nós estamos sendo convocados para isso ao longo de todo o ano. Vamos orar. Vamos gastar um tempo a sós com Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir o que Deus fala na sua palavra e vamos responder essa oração. Vamos responder aquilo que Deus tem falado nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas refeições em família, nos nossos comprometimentos, nos nossos compromissos com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, com os nossos talentos, com tudo que somos. Mas também as boas obras estão intimamente relacionadas com as virtudes. E as virtudes da minha geração, vou falar da minha geração, as virtudes da minha geração, muitas das vezes, elas são muito engajadas, né, e comprometidas virtualmente, de forma cibernética, né? Mas elas não estão, muitas vezes, na prática, no dia a dia. Mas o C.S. Lewis já fala isso há muito tempo. Num livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele nos lembra que muitas das vezes nós somos estimulados, nós temos a tendência, né, de desenvolver a nossa virtude agindo, pensando, sonhando, nos relacionando com pessoas de forma virtual e distante, né, de nós, nos preocupando com causas incríveis que estão tão longe de nós e da nossa realidade, e com as causas ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, nós nos esquecemos e não nos importamos. E o C.S. Lewis lá é ousado ao ponto de falar assim, é isso que o diabo instiga em nós, uma sensação de que nós somos pessoas virtuosas, quando nós desejamos o bem daqueles que estão num outro continente, mas não nos importamos com aqueles que estão ao nosso redor, do nosso lado. É uma vida virtuosa prática, real, com o outro que está do meu lado, com aquele que eu não estou em paz com ele, com aquele em que me incomoda, com aquele que precisa de assistência, de ser servido, de ajudado. Mas também, meus irmãos, as boas obras estão totalmente relacionadas com a nossa vocação, com aquilo que Deus nos deu, como os nossos talentos, as nossas habilidades, os dons espirituais, quem nós somos, o nosso jeito, a nossa personalidade, o nosso jeitinho especial que nós... Não estou falando aqui jeitinho brasileiro, não. Estou falando nosso jeito de ser, né? Muito individual. E com tudo isso que nós temos, nós nos relacionarmos, nós usarmos tudo, engajarmos isso no bem do outro. E que isso traga glória e louvor para Deus. Meus irmãos, resumo tudo que eu falei com vocês. A nossa identidade em Cristo, de filhos amados de Deus, necessariamente nos levará ao comprometimento com a glória de Deus. Esse é o nosso maior desejo. E essa deve ser a motivação do nosso coração para tudo que fazemos, que por sua vez motivará a nossa busca pelo bem-estar da cidade que vivemos, como um prenúncio do shalom de Deus, da paz de Deus, da reconciliação com Deus, com o seu reino, com a sua vontade.
quero só deixar uma advertência aqui. A advertência é que nós temos presenciado nesse tempo de pandemia muitas pessoas dispostas, né, em doar, em compartilhar, em servir. Expressões de generosidade vão se espalhando, né, por todos os lugares. Mas eu não sei se vocês repararam, essas expressões de generosidade, de preocupação, de assistência, de ajuda aos outros, elas foram muito mais intensas no primeiro mês da quarentena do que são hoje. Não sei se é uma observação apenas minha, mas talvez você também tenha reparado isso. A questão é o seguinte: a motivação para servir o outro, a ponto de, se necessário for, prejudicar a nossa própria vida. Às vezes, para servir os outros, tem um prejuízo, né? Tem abnegação nas nossas vidas. Isso só vai se sustentar ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo de toda uma vida, com a motivação correta. Nós não somos chamados para assistir os outros a fim de redimir eles ou de nos redimir, de nos sentirmos moralmente superiores aos outros, de conquistar uma salvação, de conquistar uma recompensa, uma autoglorificação, aplausos, curtidas, likes e assim por diante. Não é isso que nós estamos buscando. Elogio e aprovação dos outros. O que nós buscamos, meus irmãos, é quando nós olhamos para a encarnação, para a vida, para a obra e para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos que tudo que era necessário para ser feito para a salvação já foi feito. Ele já conquistou isso para nós. Essa não é a motivação do nosso coração. Essa pode ser a motivação de outras pessoas. Essa é a motivação de outras religiões. A nossa motivação não é essa. O nosso caminho não é esse. O nosso caminho é o caminho da gratidão e da obediência humilde a Deus. Essa é a nossa convocação. Esse é o primeiro grande mandamento. E o serviço sacrificial ao meu próximo. Esse é o segundo grande mandamento. No começo eu perguntei, né? Como nós viveremos numa sociedade amedrontada e confusa? O que a igreja tem a ver com isso? Termino respondendo. Nós temos tudo a ver com isso. Nós somos o sal da terra e a luz dessa cidade, onde estamos inseridos. E como tal, apontamos a glória de Deus como a necessidade fundamental do homem e da cidade, por meio da qual, somente por esse meio, nós podemos experimentar o Shalom de Deus. Apontamos com a proclamação do Evangelho da glória de Deus. Nós proclamamos ele, anunciamos ele a todas as pessoas e com testemunho de uma vida comprometida com a glória de Deus em todas as esferas da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nessa vocação tão maravilhosa, tão sublime, de ser sal da terra e luz de Viçosa. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus,